Olá, Jaime Troiano, conversando com vocês mais uma vez nessa série de programas que a gente chama de Marcas e Divãs. Tem uma razão de ser para ser isso, porque eu falo de marcas, mas eu gosto também de escarafunchar um pouco assuntos que estão a ver com marcas e com branding de maneira geral. E eu me lembrei, pessoal, de um curso que eu fiz há pouquíssimo tempo no SED Sapiência, o Instituto de Psicologia aqui em São Paulo, de 2 anos, chamado de Fundamentos de Psicanálise e sua Prática Clínica, uns 2 anos maravilhosos. No segundo ano, a professora, a psicanalista que nos conduziu durante o curso, era a Berenice Blanes, e ela nos passou um tema para ser desenvolvido como se fosse uma monografia no fim do segundo ano. E o tema era o seguinte: falar sobre o mito do Procusto. Confesso a minha absoluta e total ignorância. Embora eu conheça um pouco de mitologia, nunca tinha ouvido falar desse cidadão. Procusto era um bandido que vivia na serra de Eleusis, se não me engano, na Grécia, e que tinha a seguinte característica, a seguinte prática. Ele convidava pessoas que passavam pela região para se hospedar na sua estalagem, na sua posada. Só que tinha uma coisa, ao chegar lá ele colocava a pessoa num leito, um leito de ferro, de metal, de um determinado tamanho. Muito bem, o tamanho era sempre o mesmo, as pessoas mudavam de tamanho, lógico. Quando as pessoas eram mais compridas, ele amarrava as pessoas no leito, ele cortava um pedaço da pessoa para se encaixar no leito. Quando as pessoas eram mais curtas, mais baixas, ele esticava as pessoas. Obviamente, isso acabava matando todo mundo. Muito bem. Passado algum tempo, Procusto foi procurado pelo Teseu, um herói grego, que o matou. Mas tudo isso para dizer o seguinte: quantas vezes a gente não quer encaixar tudo no mesmo espaço? E falando de branding, que é a conexão que eu quero fazer nesse momento, esse mito é muito rico. Olha, marcas não são capazes de falar com todos. Marcas têm que eleger o público ideal, o público mais adequado para aquela relação que ela quer estabelecer com eles de maior envolvimento, né? Há muitas empresas que têm, às vezes, a pretensão de falar com todo mundo e acabam criando formas de comunicação tão xoxas, tão mornas, que acabam não falando direito com ninguém. Então, a primeira coisa para evitar o mito do Procusto em branding é selecionar com muito cuidado quem é o público, a quem a sua marca se destina, o que ele pensa, o que ele sente, para que isso fique mais coerente e envolva bem as pessoas com quem você está falando. Agora, para isso tem uma coisa que eu já falei N vezes nesse programa, vocês estão cansados de saber, que é o seguinte: é preciso conhecer gente, pessoal. É preciso entender profundamente as pessoas para saber se elas cabem naquele leito ou não cabem naquele leito. Senão você está obrigando pessoas diferentes, de identidades, de aspirações diferentes, a se encaixarem numa marca que não serve para elas. Então, é humildade. Aliás, posicionamento em branding ou em negócios em geral é o tipo da coisa que exige humildade. Se você não tiver humildade de entender que a sua marca não serve para todos, talvez você crie alguma coisa que sirva para pouca gente. Ao fazer isso, com cuidado, evitando o mito do Procusto, faça mais uma coisa. Faça aquilo que o Jeff Bezos, criador da Amazon, disse há muito tempo atrás, quando lhe perguntaram o que é marca. Ele parou, pensou e respondeu: olha, marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Se você quiser saber se aquela marca está falando com as pessoas certas, do jeito correto, e não simplesmente está tentando falar com todo mundo e encaixando no leito do Procusto, faça o seguinte: ouça do lado de fora da empresa, não os teus amigos, os teus parentes, os teus filhos, a sua esposa, o seu esposo, o mercado em geral, o que anda falando de você quando você, entre aspas, sai da sala. É a única forma mais correta de saber se de fato você não está encaixando as pessoas obrigatoriamente em um espaço que não é para elas. Ou seja, se você não está evitando o mito do Procusto em branding. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá!